Outra pauta importante que tá pegando nos últimos dias aí, gente. Reciprocidade nas medidas, tanto do lado de Trump quanto do lado de Lula. O que tá rolando? Nós temos aqui no Brasil, depois daquele tarifaço do Trump, uma lei aprovada que garante reciprocidade nas ações dos Estados Unidos contra o Brasil. Ela é mais ampla, ela fala em reciprocidade, enfim, diversos temas, né? Mas a principal questão, é claro, é o trato diplomático das questões. E o que está pegando nesse momento é que simplesmente tiraram as credenciais de um agente federal brasileiro nos Estados Unidos. Esse agente federal estava envolvido na prisão do Ramagem. Ramagem foi preso e foi solto depois por conta de um pedido de asilo político. Esse agente da PF, aparentemente ele foi descredenciado nos Estados Unidos, ou seja, foi tirado a possibilidade de atuar em solo americano por conta dessa ação, desse envolvimento, mas sem uma fundamentação técnica. Então o governo Lula foi recíproco, fez o mesmo com um agente americano no Brasil. Olha só. Lula manda recado a Trump após retirar credenciais de policial dos Estados Unidos. O que fizerem com a gente, faremos com eles. O presidente parabenizou o diretor-geral da PF por aplicar reciprocidade contra os Estados Unidos e anunciou a contratação de 1.000 novos policiais. O presidente Lula prometeu seguir adotando medidas de reciprocidade com relação a medidas tomadas pelos governos dos Estados Unidos contra o Brasil. Em vídeo divulgado através de redes sociais, Lula parabenizou o diretor-geral da PF, André Rodrigues, por retirar credenciais de um policial estadunidense que atuava junto à PF no Brasil. Nós temos esse vídeo, tá? Vou colocar aqui para vocês. Eu estou aqui com o meu ministro da Justiça, o Pedro Wellington, o meu diretor-geral da Polícia Federal, o Pedro Andrei, para comunicar uma coisa extremamente importante. Vamos apenas lembrar que em dezembro do ano passado nós autorizamos a entrada de 1.000 companheiros na Polícia Federal entre delegados e agentes do primeiro concurso. E agora eu estou assinando um decreto fazendo com que sejam chamados mais 1.000 pessoas para a Polícia Federal. São 630 agentes, 160 escrivãos, 120 delegados, 69 peritos e 21 papiloscopistas. Olha, isso aqui é interessante porque até o final do ano nós estaremos ocupando o que vai acontecer pela primeira vez na história da Polícia Federal, todos os cargos que a polícia precisa. Todos, sem distinção. Nunca antes na história do Brasil a Polícia Federal teve todos os seus cargos ocupados. E mais importante ainda, eu recomendei ao meu ministro da Justiça que fizesse uma convocação a todos os agentes da polícia e delegados que estão prestando serviço fora da Polícia Federal e outros departamentos para que votem para a Polícia Federal, porque nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós precisamos dos policiais em serviço da Polícia Federal e não em outro serviço. Presidente, essa é uma medida fundamental. Chupa que a cana é doce, meu filho. Expressa o compromisso do senhor com um verdadeiro e efetivo combate ao crime organizado. Não é possível combater o crime organizado sem medidas concretas como essas e outras que o governo adotará. Isso é um avanço extraordinário, é a materialização do seu compromisso, do compromisso do Ministério da Justiça com o real enfrentamento ao crime organizado. Isso vai permitir que a gente amplie a nossa atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, na defesa do nosso patrimônio ambiental, dos nossos biomas, e com isso a gente preste melhores serviços à sociedade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Então tá aí. Vou voltar ali no texto. Medida se deu como reação à retirada de credenciais do delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho por parte do governo dos Estados Unidos. Ivo, que atuava em cooperação com a Polícia de Imigração estadunidense, foi peça fundamental para a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, foragido da justiça brasileira na Flórida. Ramagem, contudo, foi liberado e o governo Trump acusou o Ivo
de tentar manipular o sistema de imigração dos Estados Unidos para fins políticos. Cara, o Ramagem é um condenado. Como assim manipular o sistema de imigração para fins políticos? Absurdo. Ao parabenizar Andrei Rodrigues por retirar as credenciais do policial dos Estados Unidos que atuava no Brasil, Lula mandou um recado a Donald Trump. Parabéns por sua posição com relação ao delegado americano, colocando reciprocidade. O que eles fizeram conosco, nós vamos fazer com eles, esperando que estejam dispostos a voltar a conversar para voltar à normalidade. No mesmo vídeo, Lula anunciou a contratação de 1.000 novos policiais federais para fortalecer o combate ao crime organizado. Segundo o presidente, essa será a primeira vez na história que a PF terá todos os seus cargos ocupados. E a Paula reforça aqui que é verdade, nunca foi chamado tanto do mesmo concurso da Polícia Federal. Muito bom. Expulsão de delegado da PF nos Estados Unidos e reciprocidade. Entenda. Decisão da Polícia Federal de retirar credenciais de um agente norte-americano no Brasil foi resposta direta a um movimento anterior do governo dos Estados Unidos contra um delegado brasileiro. Na segunda-feira, dia 20, o governo norte-americano determinou a retirada das credenciais do delegado da PF Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava em Miami como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas. O lendário ICE, né? Na prática, a medida inviabilizou sua atuação no país e levou à sua saída da função. Autoridades dos Estados Unidos acusaram o delegado de tentar manipular o sistema de imigração com objetivos políticos. A alegação que surge após sua participação na operação que resultou na prisão na Flórida do ex-deputado Alexandre Ramagem, foragido da justiça brasileira. Ramagem acabou sendo liberado posteriormente. Diante da decisão, a Polícia Federal reagiu com base no princípio da reciprocidade. Na quarta-feira, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, anunciou a retirada das credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava dentro da sede da PF, em Brasília. Retirei com pesar as credenciais de um servidor americano pelo princípio da reciprocidade, afirmou Rodrigues em entrevista à Globo News. Segundo ele, a medida impede o agente de acessar instalações da PF e sistemas de informação utilizados na cooperação bilateral entre os dois países. Rodrigues fez questão de diferenciar a ação de uma expulsão formal. De acordo com o diretor, nem o delegado brasileiro foi expulso dos Estados Unidos, nem o agente norte-americano será retirado do território brasileiro. Tanto o Marcelo Ivo não foi expulso, como nós, Polícia Federal, não vamos expulsar ninguém do Brasil. Não é o nosso papel, disse ele. Ele ressaltou que eventuais medidas diplomáticas mais amplas cabem ao Itamaraty, que já iniciou contatos com autoridades norte-americanas para tratar do caso. Apesar da reação, o diretor da PF afirmou que a situação é indesejada. À medida que uma agência tira credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui. E faço isso com muito pesar, declarou. O episódio expõe uma escalada de tensão na cooperação policial entre Brasil e Estados Unidos em um contexto político marcado por atritos entre o governo de Donald Trump e decisões recentes da justiça brasileira envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão é que esse atrito, para começo de conversa, não deveria existir considerando que Estados Unidos seria um país sério. Tá? Porque assim, vamos ponderar o que caralhos teria Donald Trump a ver com o fato de a imigração atuar para prender um condenado brasileiro e mandá-lo de volta ao Brasil. É claro, é óbvio que a motivação política da qual o governo Trump fala para tirar as credenciais do delegado brasileiro, na verdade é a motivação política deles e não nossa. Alexandre Ramagem foi pivô, foi essencial na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Alexandre Ramagem, mais do que isso, ele criou um esquema chamado ABIN Paralela para monitorar exclusivamente desafetos políticos de Bolsonaro e sua trupe. Jornalistas, comunicadores, todo tipo de gente foi monitorada pelo Ramagem exclusivamente para agradar o seu chefe, Jair Bolsonaro, atualmente preso e condenado a 27 anos de prisão.
Então, num país sério, num governo sério, isso não deveria ser tema de debate. Eles deveriam simplesmente pegar o cara, grampear, levar para o aeroporto e mandar para a polícia no Brasil. É isso que deveria ser feito. Não só com ele, com vários criminosos foragidos nos Estados Unidos, tá? Criminosos que se escondem atrás do preceito da liberdade de expressão para cometer crimes no Brasil, estando fora dele. Tá? É disso que nós estamos falando aqui e nada mais. Justiça. Mas esperar a justiça de Donald Trump, né, gente, é meio forçado. Então a gente vai acabar aguardando aí e vendo acontecer mais e mais atrocidades políticas desse tipo enquanto esse facínora estiver no poder por lá.